E aí, galera, todo mundo tranquilo? Do nada mais uma vez aqui. E hoje a gente vai falar sobre. Guilherme vai começar a dar o conceito dele sobre conexão. O que é conexão? E aí, depois que ele falar o dele, eu também talvez dê uma palhinha. Mas a gente tem aqui uma expert em conexão conectiva. Ela vai falar um pouco sobre isso. E a gente vai saber, de repente vai rolar algumas curiosidades aqui. E aí a gente vai desenrolando os pontos que aparecerem para a gente, quem sabe, criar alguma coisa conectiva. Primeiramente, esse é o Que episódio de legal. número 89. Eu sempre lembro. É, então, vamos, Foi um mal. conceito de conexão poderia ser que tudo que existe está conectado. Então, de algum modo, a gente se desconectou dessa noção. Então, basicamente, o que a gente. Conexão é a gente tentar entender isso que já existe, né? Essa coisa que já está conectada. E por algum motivo a gente teve que a gente se desconectou. Assim, os processos que a gente tem na nossa vida fazem parte dessa desconexão. E essa desconexão ela também tem um propósito. Então eu acho que a forma de a gente entender a conexão é a gente entender essas desconexões. Por que a gente tem essas desconexões, entende? Uhum. Por isso que o que eu faço chama-se reconexão. Ah, tá num outro É, nível, tá vendo? não, Ah, eu sabia que tinha alguma é o que o coisa. Guilherme falou. Por algum motivo, a gente se desconectou. Mas Uhum, assim, nós estamos todos conectados, mas não estamos cientes dessa conexão. Nós uhum. nos desconectamos. E esse trabalho chama-se reconexão, exatamente para você lembrar o que você é, da conexão É, que você é, tem, né? sim, agora quando você fala de a gente se desconectou, é, eu acho interessante porque em que momento, né, a gente se desconecta, na verdade? Existe a gente deixa padrões claros de desconexão para poder se reconectar? Ou tem gente que nasce já reconectado ou conectado? Não sei. Não sei Eu, se... assim, eu tenho umas explicações minhas, né? Que, nas conclusões que eu tiro, que assim, toda a informação ela vem através da luz, né? E no momento galáctico nós estivemos na noite galáctica. Uhum, Então essas informações chegaram em menor intensidade. E agora nós entramos num período de dia galáctico, uhum, onde a gente volta a receber mais informações. E segundo eu li também que nesses momentos de noite galáctica, onde a informação ela tem que ser preservada, então por isso que existem muitos desenhos e coisas gravadas em pedras, né, em coisas uhum, antigas, que era exatamente para passar a informação adiante, né, para elas ficarem de alguma forma para a posteridade. E agora eu uhum, encaro que nós estamos num momento diferente. Inclusive, você uhum, perguntou, as pessoas se desconectam, tem pessoas que já nascem reconectadas. Eu acredito que as crianças de hoje, né, que estão uhum, nascendo hoje, elas já têm uma conexão completamente diferente da nossa e mais de mim, né, que sou mais velha que vocês já têm uma conexão melhor, eu acho. uhum. E as crianças de hoje, elas estão uma conexão muito maior. Elas já nascem sabendo um monte de coisa, já nascem conectadas com um monte de informações que a gente não tem, né? Agora, crianças, na verdade, sempre foram. Eu estava comentando isso outro dia com uma amiga, que ela fala assim: Ah, a gente está falando sobre a humanidade, né? E aí ela fala assim: tem pessoas que isso, tem pessoas que aquilo, que se comportam assim, assado.
Mas também tem crianças que ensinam muita coisa, gente. É como se em algum momento criança não fosse pessoa, né? Tipo, quando você trata de criança, tipo, é como se fosse um outro nível de, não é pessoa, é um outro nível de ser vivente, assim, né? Às vezes as pessoinhas, ou os pequenos, mas assim, não se trata como pessoa, porque dá a ideia de que é algo que sim está num outro nível. E agora quando você fala de as crianças estarem numa conexão mais, talvez um pouco mais aberta do que a nossa, eu lembrei de um episódio de uma amiga que ela tem um filhinho, na verdade, na época, o moleque era filhinho, né? E ele tinha mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos de idade, ele tinha perdido o melhor amigo num acidente, o melhor amigo dele e a mãe sofreram um acidente, morreram, e aí ele ficou muito triste, essa amiga minha foi lá dar um acalanto, né, assim, e aí ela chegou no quarto dele e ele tava meio sério na dele, calado, né, aí ela começou a puxar conversa com ele, né, falou assim, filho, tá precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Não sei o quê. Perguntou. Aí ele olhou pra ela e falou assim: mãe, 4, 5 anos de idade, tá? Isso faz mais ou menos uns, sei lá, talvez uns 6 anos atrás. Falou assim: mãe, eu preciso ficar um pouco só. Por favor, me deixe só. Cara, quando ela me falou isso, meu queixo caiu. Eu falei assim: o quê? Como assim? Tipo, eu levei, sei lá, 2 décadas pra falar essa frase. Como é que esse moleque tá falando isso agora, entendeu? E eu fico assim, tem coisas que são realmente impressionantes, assim, a nível Não, de, se de você conexão. for, assim, na minha visão, eu vejo, assim, uma diferença brutal. Crianças falarem isso que você acabou de exemplificar, né, de comentar, crianças que tocam instrumentos com 2 anos de idade, 3 anos de idade, que dão explicações Uhum, assim. Então, isso aí, as crianças, vamos dizer, da minha geração e da geração de vocês, elas não faziam isso. aham, E hoje elas têm uma outra conexão, então elas já nascem numa outra frequência. uhum, Para mim isso é, é muito, muito claro e muito visível. E é, eu acho é, que ó, só completando, que são essas crianças e são os jovens que estão mudando a consciência, né? uhum, Porque eles vêm com uma outra consciência já. uhum. Guilherme, você ia falar alguma coisa ou não? Não, quando a Suzana falou desse dia e da noite, a percepção que é, eu tenho assim uma percepção um pouco inversa em relação à luz, porque eu percebo assim que a gente tem muito a gente está muito mais conectado quando a gente vai dormir, né? Então Uhum, quando eu durmo, que eu tô nessa noite, eu tenho todas as conexões. Então quando eu tô desperto, eu por eu ter vários modos ativos aí de sobrevivência, inclusive assim essa questão das crianças irem aos poucos, porque quando a gente era mais novo, é como se a gente tivesse essa conexão mais viva e, e depois para muitos ela vai meio que se apagando totalmente, né? E tem pessoas que elas mantêm como se fosse uma conexão com essa com essa criança, vamos dizer. Então elas conseguem manter essa conexão melhor. Mas como se fosse assim, o mundo concreto vai cortando essas conexões, porque vai criando umas conexões concretas que para essa visão de consciência é como se fosse uma desconexão dessa consciência. Então, eu tenho essa visão, né? Que a gente inverte isso para mim. Então, na verdade, o que a gente chama de luz, ela tem, porque a luz tem um limite, né? A luz uhum, ela tem um limite, ela tem uma velocidade inclusive a teoria da relatividade se baseava de que nada poderia ir mais rápido que a velocidade da luz. E a gente sabe que isso não é verdade porque existem transmissões quânticas que elas estão uma velocidade maior do que a luz. Então
Elas são instantâneas. Elas são instantâneas. Ou, não são instantâneas, elas são simultâneas, inclusive. A luz, ela tem, claro que, tipo, a luz, ela é como se fosse o limite da nossa realidade, vamos dizer. Porque a gente vai se comunicar a partir dela. Mas a gente tem que, como se fosse, conseguir, sei lá, transpor por exemplo, quando a gente fala em dar um salto no escuro, né? Então, tem vários momentos, assim, de processo que eu vivi, que eu percebo que tem a ver com a intuição, que você não tá vendo o que você tá fazendo. Porque se você visse, você estaria repetindo aquilo que você já fazia. Então, e também a informação de que, sei lá, que os buracos negros, eles têm uma velocidade super lumínica, tipo, mais rápido do que a luz. Então, eu acho que a luz, ela de alguma forma, ela ainda é como se fosse ter um valor, um símbolo que a gente tem da nossa civilização, né? Então daí a religião fala levar as pessoas para a luz, esse tipo de coisa, mas na minha visão tem um sentido inverso um pouco. Eu vejo aí... Suzana, sim, diga. Eu vejo aí no que você falou, Guilherme, dois aspectos. Um é a luz física, que mesmo à noite, quando você vai dormir, o nosso sistema está recebendo essa luz, né? Acontece que quando a gente está na noite, está fora daquele dia a dia, você dá uma desligada na mente, né? Porque a sua mente está muito mais, digamos, agitada e muito mais ativa durante o dia, porque você está nos seus problemas diários. E à noite você se desliga um pouco da sua mente ativa e você vai funcionar num outro nível, né? Então eu acho que existe uma diferença do que você falou. E eu concordo que assim, as crianças elas nascem mais conectadas e depois aos poucos elas vão se desconectando pelo sistema, pela educação, pelas crenças, enfim. Mas que hoje, para mim, é muito mais evidente que as crianças continuam mais conectadas e que já não aceitam, vamos dizer, os sistemas vigentes, né? Isso, para mim, é muito, muito claro. Uma nova programação que está acontecendo, né? Você falou uma coisa interessante lá atrás, a conexão. Hoje as crianças estão numa outra conexão, e realmente, em vários aspectos, né? Não, você falou principalmente dessa coisa da consciência, mas a gente está em conexões de outra geração, né? Da internet, conexão da internet principalmente. E quando a gente fala assim, a gente não ouvia muito falar de crianças com 2, 3 anos de idade tocarem instrumentos musicais ou fazerem seus movimentos artísticos e tudo mais. E muito disso se dá pela divulgação dessa conexão, né, básica aqui de internet, que ainda que seja invisível, mas é uma conexão importante nesse mundo físico aqui. E eu penso que muito provavelmente, sim, já houvesse essas habilidades, mas que não fossem tão aguçadas assim, mas eu também concordo que é gritante assim, essa mudança. Ao mesmo tempo, eu também me deparo com com filhos de clientes adolescentes que estão em momentos assim de falta de reconexão consigo, né? E aí quando você fala dessa coisa da luz, né? Uma coisa é essa luz física que a gente vê, mas outra coisa é essa luz de informação e aí a gente também lida, né, com esse mesmo nível quântico, até onde eu entendo, mas eu queria que você, de repente, pudesse falar sobre alguma experiência, de repente, que você teve com alguma terapia, que você pudesse compartilhar com a gente. Enquanto você vai pensando, você falou essa coisa de se conectar com a gente mesmo e tal, e o budismo fala um pouco sobre isso, né?
Para a gente voltar a ser quem a gente é, a gente precisa voltar a ser criança também, né? O budismo fala um pouco dessa coisa de estar em contato com essa criança para a gente alcançar essas informações, entre aspas, iluminadas, né? Mas eu queria que você, de repente, não sei se tem algum, não sei se você pode também, estou perguntando porque é do nada mesmo essa pergunta. Mas tem de repente tem uma experiência que você lembre ou que você possa compartilhar, fica à vontade. Tá, assim, o que eu percebo assim no que eu faço são mudanças muito profundas nas pessoas e mudanças de consciência, né? Então, assim, esse trabalho ele te põe em contato com uma outra frequência, né? Um outro nível de frequência. E através desse contato, as pessoas começam a ter ganhos em várias áreas, porque quando a gente pensa em cura, a gente está pensando normalmente numa cura física, né? É a primeira coisa que vem à mente, assim, o que é curar? Você pensa numa dor, numa doença, mas essa cura, a cura reconectiva, ela vai muito além do físico. Às vezes, uma cura física pode ser apenas um detalhe dentro de uma cura total. E muitas vezes essas frequências vão atuar em outras áreas que a pessoa nem imagina, né? Vão atuar no mental, ou vão atuar no emocional. Então, assim, o que eu percebo, além de curas físicas que acontecem, assim, mudanças muito grandes de consciência, de vida, parece que desbloqueia os caminhos, né? As pessoas acham mais rápido Seu eixo. o seu eixo, exatamente, né? Então, assim, a gente tem muitos relatos das pessoas que passaram por esse processo de mudarem, por exemplo, pessoas que eram casadas separaram, outros resolveram casar, outros resolveram ter filho, outros resolveram largar o emprego, mudar de cidade, mudar de país. Então, assim, parece que desbloqueia, tira essas interferências que a gente tem para fluir mais facilmente, né? Então, Entendi. assim, no geral, essa reconexão é isso, é reconectar-se com o seu propósito, né? Aquilo que realmente você veio fazer, aqueles seus dons, enfim, né? Parece que dá uma liberada, assim, e através dessa frequência que tem luz e informação, além de energia, tem luz e informação, né? Sim. Então, no meu ver, quando assim, você... pode falar. Desculpa. Quando você fala em entrar numa outra frequência, para quem... Como assim? Eu tenho uma ideia, obviamente, mas não sei se você consegue, de repente, explicar de alguma forma. Como assim? Eu sou uma frequência, entro numa outra frequência? Eu estou perguntando pela curiosidade de alguns ouvintes, né? De alguns milhares de ouvintes que estão ouvindo agora, mas... Você entra realmente numa frequência, isso através de experimentos científicos é comprovado, tá? Já existe a comprovação da reconexão, da cura reconectiva, onde são medidos, inclusive, parâmetros. Então, existe essas frequências realmente elas atuam. Agora, a gente não sabe como elas atuam, mas elas atuam. Sim, a gente percebe muito assim, o que acontece com os relatos após uma sessão. Então, tem pessoas que viajam, que saem do corpo, que sentem, que veem luz, veem fios, veem vultos, enfim. Então, te põe numa outra frequência. Nem todas as pessoas percebem isso, mas muitas pessoas têm experiências assim que você fala, nossa, que bacana, assim, que doideira, as pessoas sentem o corpo levitando, sentem que não cabem dentro do corpo, assim, os relatos são os mais variados. A experiência de cada um. E é a experiência de cada um e que também não... Cada um vai ter a sua experiência, não tem como prever nada. E tem pessoas que podem, de repente, absolutamente não sentir nada. Mas a gente sabe que fisicamente
essa frequência está atuando, porque isso é comprovado cientificamente, tá? Massa, que massa. E você falou um negócio interessante também. Essa coisa da cura, ela não é só física. E, na verdade, eu andei lendo algumas coisas, porque eu também cheguei a fazer alguns cursos em relação a essa coisa de frequência, né? E é, vibrações e tal. E essa frequência física, na verdade, ela já ela é considerada por alguns estudos científicos, ela é considerada e terapêuticos como uma das últimas frequências. Quando você sente a dor, é porque essa é a última frequência que tipo, é a última chamada, né, do voo, assim, que você vai pegar, é a última chamada. Sei lá, se você se você não embarcar agora, você vai embora dessa vida. Tipo, sei lá, o cara pega um câncer, sei lá, alguma coisa, tipo, essa é a última chamada, olha, eu já te mandei sinal pela tua família, já te mandei sinal pelo teu trabalho, já te mandei sinal é como se essas informações estivessem, essa inteligência estivesse dizendo assim, ó, eu já te mandei sinal por aqui, por aqui, agora eu vou te fazer sentir para ver se tu te toca, né? Do que é. Tem algumas analogias em relação a essa frequência nessa linguagem, né? Mas é exatamente isso. A doença, no final, é a forma biológica que o corpo tem de resolver os conflitos que você tem em outras áreas. Tipo, o Guilherme estava falando que ele torceu o pé, eu acho é pouco, mas esse deve ser uma linguagem, né? Tipo, sim, como assim? Ele até premoniu isso, como assim, né? Enfim. E alguns até explicam, foi no pé direito ou foi no pé esquerdo? Tem alguma coisa aí que de repente, Guigo, tem alguma coisa. Você concorda, discorda? Você acha é viagem? Como é que é? É viagem o quê? Eu não sei, essa frequência no teu pé esquerdo ou direito, não sei, aí, premonição. Isso é um sinal para ti Não, é um sinal, né? ou Foi como eu contei, né? Eu contei como sendo um os sinal. pés estão relacionados ao caminho que você decide percorrer, não é, Suzana? Tem algumas coisas relacionadas a isso, assim. Por exemplo, os seus pés dizem o caminho que você percorre, os joelhos dizem o quanto você se empenha para crescer, porque eles são suporte da caminhada. Os quadris, a coluna também estão relacionadas à sua forma de sobreviver. Enfim, cada parte do corpo tem uma linguagem que está te informando alguma coisa, e quando ela sente esse impacto de frequência biológica, ombros, quando você carrega peso demais, ou pescoço, enfim, dores de cabeça, né? Todas essas são informações. Eu sou muito atento a isso em mim, e tem aquelas dores que aparecem, entre aspas, do nada, elas são extremamente informacionais, assim, para mim. Elas dizem muito de mim, do que aconteceu, geralmente, algum conflito interno, que, enfim, elas são sinais muito claros para mim. Eu concordo. Assim, existem muitas explicações das partes do corpo relacionado com as razões, as emoções, mas enfim, eu acredito que realmente são sinais, né? Uhum. E a gente está começando a ler esses sinais, talvez. Exato, né? exato. Então você deu uma topada, machucou o pé, qualquer coisa assim, né? O que você faz? Você xinga ou você fala assim, pô, mas justo agora, né? Quando, assim, lógico, você pode fazer tudo isso, né? Ficar com dor, com raiva, não sei o quê, mas aí você se põe a pensar e observar. Bom, por que eu tomei essa topada? Por que né? Eu lembro. Desculpa, você ia completar. Não, eu acho que é por aí mesmo, é a gente começar a observar vamos dizer, a outra linguagem daquilo, né? Não só a linguagem física. Eu entrei em contato com uma amiga uma vez, isso foi foi em 2016, ano retrasado, e eu sofri um acidente de moto e acabei machucando a coluna,
E aí, eu tava numa época que eu tava numa pegada bem holística também, e muito concentrado em mim, tipo, para dentro, tava bem introspectivo. E aconteceu de eu encontrar com essa amiga e ela fala assim, Alex, ela é terapeuta alternativa também, e trabalha com reiki, trabalha com umas outras, né, barra de acesso, tá, essas coisas. E aí ela falou assim, Alex, você, você se afetou na sua coluna porque você estava com raiva. Eu falei assim, como assim? Eu sou super gente, tipo, como assim, pô? Não sei o quê. Tipo, eu comecei meio que a justificar meio já com raiva com o julgamento dela, assim, né? Só que na época eu não consegui exatamente perceber isso, assim. Ela disse assim, não, mas... Então, aí eu perguntei, questionei ela, mas como assim? Como assim você está me dizendo que as dores nas costas não foi exatamente por conta do acidente, mas porque eu já estava com raiva? Ela disse, é, as tuas informações, elas impregnam informações nas suas células, no seu corpo como um todo, células ósseas, células, né, cutâneas, células, enfim, e, e elas estão te passando informação, elas estão dialogando com você. Então, qualquer acidente que você tenha, talvez essas células, é como se essas células gritassem. Eu fiquei viajando naquilo, assim, né? E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais das minhas emoções nesse sentido, assim, e hoje eu me considero, assim, considero não, comparado com o que eu era, tem algumas pessoas que me dizem assim, cara, o que está acontecendo, que você não explodiu? Que porra foi essa? Como assim? Né? Em determinadas situações, assim, com alguns amigos, eles, porra, fiquei impressionado, tipo, enfim. Então, tem situações que você realmente não consegue mensurar em você, mas quando você começa a se observar, as coisas parece que ficam um pouquinho mais claras, assim. Mas, Suzana, diz pra gente como é que, se, por exemplo, se eu quiser participar de uma sessão terápica com... Então, o legal do que eu faço é que a cura reconectiva ela pode ser feita à distância. Hum. E, então, através dos meus contatos, que depois eu posso passar, a pessoa pode solicitar à distância e é quântico, né? Então, Uhum. é igual a fazer uma cura presencial, não existe impedimento de tempo e espaço para Uhum. a cura reconectiva. E ela também não é uma terapia, não é uma coisa que você vai fazer um monte de sessões, né? Uhum. Elas Uhum. são indicado fazer até 3 sessões. Então, Ah, a distância funciona exatamente como a cura presencial, né? Então, essa uhum. seria a forma mais prática e mais cômoda para a pessoa estar passando por um atendimento. Que massa, que massa. Bom, mas Guilherme, O que é? Viajou. o que você quer? O que você quer? Tipo, eu só aqui apertando play, o rec, o pause. Esse é o lado social, é o lado social do Guilherme. O que vocês querem de mim agora? Mas alguma coisa, algum comentário, alguma curiosidade? Não, não. Suzana, para quem quiser, de repente, participar a pessoa que deseja participar dessa reconexão conectiva, não é isso? Cura reconectiva. Cura reconectiva. A pessoa que quer participar dessa cura reconectiva, é, ela, como é que ela tem que fazer o que exatamente para entrar em contato contigo? E, enfim, se puder dar só uma. Deixar teu contato, mas antes também de falar de como processo exatamente. Na verdade, assim, ela entra em contato comigo. Normalmente, hoje em dia, as pessoas usam muito o WhatsApp, né, que é a maneira mais rápida e fácil. Uhum. E daí eu não sei se eu deixo o meu Fica à telefone, vontade, o mas espaço aqui é teu. Ah, fica à vontade, é a mas responsabilidade. assim, se me procurarem na internet, é Suzana Forjaz Alvarenga, né? Eu tenho Facebook, tenho site também.
E o meu WhatsApp é 12 99746 3679. Repetindo. 12 99746 3679. E tem algumas informações importantes no site também, né? O site é www. reconectandoluz.com.br. Ah, massa. Então as pessoas podem também te mandar mensagem por ali? Também por ali também tem outros contatos, enfim. Ah, beleza, beleza. Sim. Oi. Ah, então é isso. Ó, galera, manda aí não sei se de repente você quer entrar em contato aí com a Suzana e saber como é, curiosidade, sei lá, manda mensagem, procura saber e tenho certeza que ela pode, bom, a mulher que sabe se reconectar, e sabe, ó, pessoa que sabe se conectar no do nada, pode ter certeza que é de confiança. Então, fique tranquila, entre em contato, se abra, experiencie, faça a coisa acontecer e manda mensagem pra gente aí no do nada, no Spreaker, no YouTube ou pelo qual é o e-mail, Guilherme? Do nadamídia@gmail.com. É isso aí. Então é isso aí, galera. Fico por aqui. Suzana, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a vocês de poder participar mais uma vez. E até a próxima. É isso aí. Tá bom. Um abração, galera. Obrigado pela participação, obrigado a todos. Um abraço.